Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber o querido Gustavo Carneiro, que jogou as Paralimpíadas em Tóquio representando o Brasil na categoria de tênis. Ele é atleta profissional e veio compartilhar um pouco da sua vivência. Ele que é formado em administração de empresas, trabalhou em mais de 20 anos em multinacionais e depois, por uma questão de saúde, largou tudo e se dedicou ao esporte. Vem conferir! Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana, além desses convidados especiais trazendo diferentes olhares sobre a vida e vamos juntos aumentando essa rede através do diálogo. Querido Gustavo Carneiro, é um grande prazer recebê-lo aqui no canal. Fico muito feliz por você ter aceito o convite e dedicar um pouco do seu tempo para partilhar aqui para quem está nos ouvindo. Então, antes de passar a palavra, eu já gosto de... Você sabe que no início eu venho instigando um pouquinho para que as pessoas o conheçam para além do currículo. Então, conta um pouco quem é Gustavo para além da parte de formação e do currículo em si. Bom, Alessandra, muito obrigado aí pelo convite, né? Prazer enorme estar aqui conversando com você, com a sua audiência, né? Obrigado aí a todo mundo que está assistindo aí, vai assistir, né? E, poxa, eu sou assim, além do currículo aí, de tudo que, né, que eu gosto, assim, o Gustavo é um cara leve, né? Eu sou uma pessoa, assim, muito leve, sempre fui muito tranquila, lógico, tem as preocupações da vida e tal, mas eu acho que eu sempre tive um pouco de facilidade de lidar com as adversidades, né? Eu acho que é uma característica minha. Todo esse currículo aí, né? Eu sou louco, viciado em esporte, tenho 2 filhas, sou formado em administração, né? Tudo isso, né? Hoje eu sou atleta profissional e tal, mas eu acho que uma característica marcante minha é ter, acho que, um pouco de sabedoria para lidar com as adversidades aí. Perfeito. E é uma habilidade muito importante, porque a gente sabe que não existe certeza nessa vida, né? Imprevistos a todo momento, a pandemia ela veio aí para mostrar isso também. Então, essa habilidade que você tem, com certeza, vem te ajudando a lidar com N situações, tanto na questão como atleta, como na vida pessoal também, né? E Justamente. Gustavo, conta um pouco da sua trajetória, porque você falou, sou formado em administração, depois tiveram alguns eventos que acabaram mudando o rumo da sua vida e que hoje você está 100% dedicado ao esporte. Conta um pouco da sua trajetória. Então, Alessandra, eu formei em administração de empresas, né? Uhum, Trabalhei a minha vida inteira, acho que mais de 20 anos, né, em multinacionais, na área comercial. Em paralelo, eu sempre fui louco com esporte, né? Louco, já fiz de tudo e tal. Maratona, joguei tênis, squash, bike, né? Então, um monte de coisa. O esporte sempre foi minha paixão. Quando eu uhum. tinha 14 anos, eu jogava tênis, fui campeão mineiro algumas vezes, e eu recebi um convite para treinar em São Paulo, em Serra Negra, você deve conhecer, né, na Uhum. clínica lá do Kimair. E acabou que não rolou, não fui e tal, e esse negócio ficou muito mal resolvido, né? Assim, era um sonho que eu tinha de ser atleta. Acho que é... E aí continuou a vida, né? Então, formei e trabalhei nessas empresas. E sempre o esporte em paralelo. Em Uhum. 2003, eu tive um câncer na perna esquerda, né? E aí, na época, cogitou amputar minha perna e tal. Não foi preciso, fiz cirurgia, fiz quimioterapia, fiz rádio, né? Foi um ano de tratamento. Em 2014, eu voltei para minhas atividades, né? Sempre fazendo os exames de acompanhamento. E aí, 4 anos depois, em outubro de 2017, esse câncer voltou no mesmo lugar, mas de uma maneira mais... ele voltou num local muito perto do osso, então Uhum. não tinha como tirar. Aí eu tive que amputar a perna em outubro de 2017. E foi quando eu resolvi mudar a minha vida, né? Eu falei, poxa, eu vou resgatar aquele sonho de ser um atleta, agora um para-atleta, né? E quero jogar uma Paralimpíadas, quero, né, o sonho de um atleta, né? É, e aí, né, foi para esse lado, né, do esporte paralímpico, né, tentar realizar o sonho de jogar Tóquio, né? Uhum. E larguei meu trabalho e hoje eu vivo 100% do esporte, né? Então, há 4 anos e meio, né, vivendo aí uma nova fase na minha vida. E como que foi para você, Gustavo? Você já disse que era uma habilidade sua conseguir lidar
com os imprevistos, adversidades da vida. Mas como que foi para você esse momento que realmente precisou chegar ao ponto de amputar a perna e que com isso você precisou adaptar ou talvez ressignificar algumas coisas na sua vida, né? Alessandra, eu falo assim que eu acho que a vida foi me preparando, né? Porque em 2013, quando o Uhum, médico falou, né, que poderia ter que amputar a perna, ele até foi muito incisivo, né? Eu fiquei muito louco, né? Falei, não é possível, né? E uhum, aí, 4 anos depois, eu descobri e amputei em 21 dias. Foi tudo muito rápido, né? uhum, Não tinha o que fazer. E aí é um choque, né? Assim, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Todo o meu tratamento em 2013 foi em São Paulo. Então, eu voltei no meu médico em São Paulo, né? Foi ele que me deu a notícia e tal. E é um baque, né? É um baque muito forte. Ninguém quer e você fala, poxa, o que que eu vou fazer da minha vida agora e tal. E assim, eu tive um momento que foi, acho que foi a minha virada de chave, né? Eu uhum, saí da sala desse médico, sentei na recepção do hospital, né? Um hospital que é referência no tratamento de câncer no Brasil. E eu abaixei a cabeça assim, né? Meio que lacrimejando. E comecei a pensar na minha vida, né? Falei, poxa, e agora, né? Vou amputar a perna, né? Eu estava correndo maratona nesse ano, estava super empolgado. Eu ia correr em outubro, né? Quando eu descobri Buenos Aires, né? Falei, poxa, ao invés de correr a maratona, eu vou amputar a perna. E comecei a pensar e tal, né? E aí, Alessandra, foi assim, o momento que acho que mudou tudo, né? Eu falei, bom, então vamos lá, né? Primeira coisa que eu quero é ficar vivo, né? Eu não tinha metástase, eu ia tirar a perna, eu falei, poxa, então beleza, eu quero ficar vivo, né? Um a zero para mim. Ah, eu quero ver minhas filhas, eu tenho duas filhas, né? A Jéssica e a Yasmin. Eu quero ver minhas filhas crescer, eu quero ver elas, né? Participar da vida delas. Beleza, sem a perna ou com a perna, eu vou estar aí junto delas, né? uhum, 2 a 0. Ah, não vou voltar a andar mais, né? Aí eu falei, poxa, aí eu comecei a pesquisar no celular, tal, não sei o quê, vi as pessoas andando com prótese, eu falei, ah, vou voltar a andar com uma prótese, né? Então, 3 a 0. Comecei a me sentir mais confortável. Eu estava muito, né, empolgado com a corrida. Falei, uhum, poxa, eu não vou correr. Aí dei um Google, vi a galera correndo de prótese, falei, putz, vou voltar a correr. Um dia, né, vou conseguir aquela lama. E uhum, até coincidência, né? Depois de 4 anos e meio que eu amputei, domingo agora eu corri meus primeiros 5 quilômetros de prótese, né? Corria e andei, né? Correndo e uhum. andando, né? Foi a Eu vi primeira vez que eu ali. consegui fazer. E então 4 a 0. E aí o 5 a 0, falei, nossa, eu vou resgatar aquele sonho mal resolvido de ser um atleta, né? Uhum, Aí falei, pô, quando que vai ser a próxima Paralimpíadas, né? Eu olhei no celular, agosto de 2020. Eu estava ali em outubro de 2017. Eu tinha 2 anos, né, para entrar no esporte, jogar, ser bom, classificar e ir para Tóquio, né? E aí eu falei, eu vou para Tóquio, né? Eu falei, eu vou de qualquer jeito para Tóquio, né? Então, assim, o esporte me ajudou muito, né? Esse propósito, né? uhum. Através do esporte. Esse momento marcou muito para mim, né? Assim, desse momento em diante, eu vou te falar que eu não baixei a cabeça hora nenhuma para chorar, para reclamar. Eu comecei a viver um propósito novo na minha vida e a vida seguiu, né? Eu entendi que não tinha mais que chorar pelo inevitável, né? Eu falei, ah, eu quero encarar então e viver bem minha vida desse jeito, né? Fazer o quê? E aí Uhum. foi, tô aí. Incrível, realmente você conseguiu canalizar isso através do esporte, encontrando um propósito para você, conseguindo se Esporte. motivar, encontrando o teu sentido até pelas suas filhas, aí que deu aquele ânimo para Aquele conseguir lidar gás. com, Ah, exato, com uma situação tão delicada e realmente você uhum, inspira muito através da obrigado. forma como você conseguiu canalizar isso dessa forma tão leve, como você bem trouxe, de uma forma leve e ainda buscando cada vez mais. Eu vejo que você não para, tá sempre terminou uma coisa, você já começa com a Quer outra outra? Sim, e um projeto em cima do outro, que é isso que nos faz movimentar, né? É justamente que dá esse gás para conseguir lidar com as coisas no dia a dia, não é? Alessandra, assim, você falou uma coisa que eu falo muito, 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 né? Que todo mundo, né? E depois isso eu fui, depois que eu amputei a perna, né? A gente começa Uhum, a filosofar, refletir muito sobre a vida, né? E uhum, aí eu vi que todas as pessoas no mundo, elas têm duas coisas iguais. E são as duas coisas que
movem a nossa vida, né? São os problemas e são os nossos sonhos, né? Então, assim, e o sonho é aquela parte gostosa, né? De ter uma meta, de ter um objetivo, de conquistar, é o que faz a gente acordar com vontade, com garra, né? E eu acho que sim, eu vivo muito intensamente isso hoje, né? Eu não quero deixar passar oportunidades, né? Eu quero tentar, pelo menos, né? Se eu vou conseguir ou não, faz parte da vida. Mas isso que você falou, né? De estar sempre com um projeto, de estar sempre buscando algo, né? Eu estou vivendo muito isso, muito intensamente. É Perfeito. isso. E é realmente motivador. Eu acompanho o seu trabalho, eu falo, nossa, Aham, incrível, eu conheci você através do tênis, porque a gente tem esse ponto em comum. aham, E me sim. conta um pouco mais, assim, eu levo para minha vida, que não tem nada a ver com esporte hoje, ela é hoje um hobby, o tênis e outros esportes, sou Aham, apaixonada e tenho esse ponto com você, mas eu não vivo disso como você. Hoje eu trabalho com especialista em comunicação, resolução de conflitos, eu trabalho com empresas, pessoas, mas eu levo muito os aprendizados que eu tive dessa época do tênis, uhum. demais. Mas eu, sem falar dos meus, eu queria ouvir os seus. O que que você teve assim como aprendizado do esporte? Você sabe, né, Alessandro? O esporte traz lições todos os dias para a nossa vida, né? É um jogo que você perdeu, é um treino que você fez mal feito, poderia ter feito melhor, né? Diversas coisas, né? Diversas coisas. Mas, olha, eu vou te falar que a minha maior, acho que lição do esporte que me fez, assim, acreditar que meu potencial é muito maior, né, do que eu acho que é, do que eu imagino, né? E eu tento mostrar isso muito nas palestras que eu faço, né? Quando eu estava com 5 meses de amputação, tinha 5 meses que eu tinha amputado, eu estava com 2 meses ou 3 com uma prótese, eu andava com 2 muletas ainda, né? E aí eu estava louco para voltar a correr e eu fui lá para a Patagônia chilena, né? Eu fui lá para correr a Ultra Fiord, que é uma prova de montanha. Correr Uhum, não, eu fui andar, né? Eu fui andar. E a Ultra Fiord é uma das provas mais perigosas e difíceis do mundo. E uhum, aí, Alessandro, eu fui para essa prova como fisioterapeuta, aí uma equipe aqui da televisão aqui descobriu, foi filmar e tal, então nós fomos em 5 pessoas. E nós achamos, né, na fase de preparação, que eu faria essa prova em 15 horas. Sairia 8 horas da manhã, chegaria 11 da noite. Já seria uma coisa, assim, muito forte. Aí, uhum, resumindo toda a conversa, né, eu fiz a prova em 27 horas, né? Nós cruzamos a madrugada inteira sem dormir, não podia nem parar, porque temperatura de -5 graus, chovendo, muita lama, assim, uma lama que eu tinha que. Minha prótese atolava inteira, eu tinha que rastejar para sair da lama. Então, assim, foram 27 horas terríveis, né? Com fome, a gente não levou comida. E a uhum. hora que eu cheguei, assim, a hora que deu 7 horas da manhã, Alessandra, eu não tinha força mais para andar, Imagina o eu não tinha nível de força mais. exaustão. Só que tinha que chegar, lá é um lugar que não tem como chegar resgate, né? E Uhum, aí, beleza, eu cheguei, passei mal, todo aquele negócio, hipotermia, um rolo danado, né? E a hora que acabou essa prova, né, eu peguei e falei, caramba, o que que eu acabei de fazer, né? O que que eu acabei de fazer? Se alguém tivesse falado para mim antes, Gustavo, vai lá nessa prova, você vai andar, ao invés de 15 horas, você vai andar 27, você vai passar fome, que você não vai levar comida, você vai passar muito frio, temperatura de -5 graus, você vai se perder de madrugada, lama, rastejar, tudo que eu vivia, eu ia falar assim, não, eu não acredito, né? É impossível fazer isso. uhum. Então, nossa, essa prova, essa corrida lá, ela me mostrou que a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais. E foi um dos motivos que me fez chegar em Tóquio, né? De acreditar que mesmo com pouco tempo para aprender um novo esporte e classificar, eu poderia, né, alcançar. Então, assim, acho que a maior lição que eu trouxe, que eu trago do esporte para te falar aqui agora é essa, que a gente é capaz de fazer muito mais, que a gente nem imagina. E É normalmente pouco, essa limitação ela vem da mente, da né? cabeça, 100% da cabeça, Uhum. 100%, Eu não né? É sabia dessa 100%. sua experiência, até me arrepiei aqui você contando. É, Incrível. depois eu vou te mandar um vídeo, você pode até compartilhar aí também, não tem problema, Claro. assim, foi dramático, Imagina o nível de foi exaustão, legal. uma coisa só falando assim. É,
Nossa, É, eu deve tinha ter 5 meses sido. só de amputado, eu não sabia andar com a prótese ainda, eu andava com as muletas, não tinha muito apoio direito, a Uhum. perna não estava ainda calejada, minha perna estava inchada, as mãos doíam demais. Tanto é que a hora que eu cheguei, eu não conseguia mais andar de muleta. Eu fui carregado, eu estava num lugar que a gente tinha que pegar um barco para andar 1 hora de barco até a cidade. Eles me carregaram para o barco. Depois Uhum. me carregaram do barco até o hotel, porque eu não conseguia andar. Minha perna estava doendo, as mãos doendo. Então, assim, Nossa, foi muito tenso. Foi nossa. muito tenso. Mas ao Mas mesmo tempo foi ensinou. isso que deu a motivação e mostrou que, opa, peraí, é possível fazer coisas que eu não Sim, imaginava. sim, sim, exatamente. Exatamente. Incrível. E como Uma que foi a grande lição. experiência? Opa, desculpa. Nossa, Pode deve ter falar. sido algo único mesmo. Sim. Como que foi a sua experiência em Tóquio? Conta um pouco mais sobre isso, porque eu acompanhei lá e eu fiquei assim, eu vibrava junto, eu tava, nossa, só de assistir já foi emocionante. Imagina você vivendo tudo isso. Ah, Alessandra, eu vou te falar que assim, vou começar por lá, depois eu volto à fita, né? Quando eu entrei Uhum, na Vila Paralímpica, né? A hora que eu entrei, você olha aquele tanto de prédio, né? Toda aquela estrutura, e você vai conhecendo as coisas, os quartos, o refeitório, você começa a andar, você- poxa, eu até arrepio até hoje, né? Porque a hora que eu entrei, eu falei assim, caramba, foi em 2021, né? Há 4 anos eu estava amputando a perna, procurando um sonho, falando que eu vinha para Tóquio e uhum, deu certo, né? Tô aqui, pisei na vila, né? Tal. Então, é um filme que passa na cabeça, né? De tudo que aconteceu, de tudo que eu tive que fazer, de toda a dificuldade, porque desde o momento que eu decidi me tornar um atleta paralímpico, e uhum, largar o trabalho, né? Eu comecei um empreendimento, né? Eu comecei do zero, era como se eu abri um negócio, uhum. né? Era o Gustavo Atleta, então consegui patrocínio, viver do esporte, né? E um monte de outras coisas, né? De aprendizados e dificuldades. Então, na hora que eu entrei, falei, poxa, valeu a pena, né? Deu certo, estou aqui, tudo valeu a pena. Então, foi uma experiência única, né? Tá lá, jogar. Não tive um desempenho muito bom, eu machuquei lá até. Fiz uma cirurgia agora, tem 40 Uhum. dias, por causa de Tóquio, né, que eu machuquei antes ali, né? Mas só de estar lá já valeu, já Uhum. foi assim, uma medalha de ouro, né? Foi fantástico. É o Oh, com sonho de todo certeza. atleta, né? E você fez isso em pouco tempo. Foi uma mudança, É, assim, absurda. e ainda teve pandemia, né? Porque o que que acontece? Em 2018, em janeiro, eu comecei a treinar. O tênis Uhum, paralímpico, ele é jogado na cadeira. Eu sempre uhum, joguei tênis, desde os meus 9 anos, mas o tênis paralímpico é na cadeira. Então, me ajudou ter jogado tênis, né? O toque de bola, a batida e tal, me ajudou muito, mas eu tinha que aprender a movimentar rápido, posicionamento de quadra igual em pé, mesma coisa, a uhum. lógica é a mesma. Então, 2018 foi um ano de aprendizado. 2019 começou o ciclo paralímpico e eu já estava, eu classifiquei com a minha pontuação de 2019. Se a Paralimpíadas fosse em 2020, eu teria ido do mesmo jeito, sabe? Então, Uhum. assim, ainda teve a tensão de, será que vai ter? Será que não vai ter? Falei, não é possível, né? Que Fiz tudo lutei isso e tanto, aí. lutei tanto, e aparece uma coisa aí louca e vai me tirar desse sonho, né? Então, assim, Uhum, deu um gostinho a mais, né? uhum. Colocou um tempero a mais ali de conquista, né? Em chegar lá. E depois que você chegou, que você falou, só de ouvir você contando, eu já me emocionei aqui. Então, imagina você vivendo tudo isso, e representando o país, deve ser algo Ah, fantástico. É, realmente difícil de traduzir em palavras. é, colocar o uniforme, né? Você está todo uniformizado, vendo todo mundo do mundo inteiro ali, todas, né, os países uniformizados com roupa, aquela toda aquela organização japonesa, e a gente não aproveitou tanto, né, por causa da pandemia. A gente estava Uhum, completamente isolado. Então, eu só ficava na vila
ônibus, quadra de tênis. Eu não podia ir para outros esportes, né? Sim. Então, eu só tive contato na vila e no complexo de tênis, mas já foi fantástico, né? Então, os japoneses foram fantásticos com a gente, né? Uma educação, mas assim, uma educação que você fica até sem graça com eles, né? De tão educados e carinhosos que eles foram, né, com a gente. Então, foi demais. Que bom. Essa troca cultural, ela enriquece muito. Muito, 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 muito. Nossa, a gente começa a refletir tanto, né? Quando a Uhum. gente conhece outros países, outras culturas, né? É muito importante, muito rico, né? Até para a gente abrir a mente. Eu morei 6 anos fora, na Europa, Portugal e República Tcheca, e já deu um contraste muito grande cultural que faz com que, opa, aquela forma que eu via não é a única forma. Eu posso até continuar achando que, ou fazendo da mesma forma, mas eu pelo menos aceito que existem outras formas de ver o mundo, de Sim, escolher, de fazer diferente. uhum, exatamente. Uhum. Não, e a gente sai, você fala assim, poxa, eu sou tão pequeno, né? As minhas vontades, as minhas bobeiras do dia a dia são tão pequenas nesse mundo tão grande, né? Tantas pessoas aí lutando e batalhando nos quatro cantos do mundo, né? Uhum. E a gente fica, às vezes, apegado em certos pensamentos, costumes, umas coisas que, né, a gente abre a mente realmente, né? O que você falou aí. Deixa de se limitar, às vezes, por coisas que não precisavam. Não agregam, né? Uhum. E você tocou num ponto, coisas às vezes pequenas, mas que a pessoa que está vivenciando, ela não vê dessa forma. É difícil conseguir essa visão de fora. E o que você, com a sua experiência de vida, com toda essa, nossa, resiliência, motivação, garra de conseguir, em pouco tempo, ter totalmente transformado a sua vida, o que você aconselha para quem está passando por alguma dificuldade, seja qual for, mas que precisa de um olhar ali, por onde começar, como conseguir puxar isso de cada pessoa também. Esse é um ponto que eu gosto muito de falar, né? E Uhum, assim, eu estou passando um momento agora, todo mundo, né? Ninguém, eu, você que estamos aqui, nós não somos melhores que ninguém que está escutando a gente, né? Não é porque cada um tem a sua dificuldade, a sua história, a sua luta, uhum, as suas vitórias, né? Cada um tem as suas experiências, né? É, eu perdi o que eu ia falar antes aqui, mas eu gosto de falar o seguinte, que 90%, se a gente pegar, né, no nosso dia, de 90% das coisas que a gente acha que é problema são contratempos. São coisas que a gente resolve ali em uma semana, 2 semanas, um mês, tal. 8% são problemas, de fato, né? São coisas graves, saúde, né? O cara perdeu o emprego, está sem nada e tal. E uhum, 2% é a morte ali, né? Eu falo mais ou menos, né? Estou chutando uhum, números, né? Mas se a gente analisar, é mais ou menos isso. Então eu falo muito o seguinte, que a gente tem que estar atento a que tanto que a gente está colocando peso nos contratempos e transformando um contratempo em problema, né? uhum, Eu ia falar o seguinte, eu estou vivendo um momento muito difícil para mim. Semana passada eu estava mal, eu estava com a cabeça baixa, eu estava desanimado por causa da cirurgia, vou ficar 6 meses sem jogar, era para eu estar viajando, jogando os meus torneios fora, então assim, poxa, para mim é muito ruim, eu sou atleta, eu vivo disso, né? uhum, Mas assim, eu tento sempre estar atento, né? Falei, Gustavo, você vai lutar contra isso? Não tem jeito, né? Você tinha que fazer uma cirurgia, ok, então vamos lá, vamos fazer tudo que tem que fazer. Vai se preparando, vai se condicionando, né? uhum. Entender que tem dia que vai ser ruim, tem dia que você vai acordar mal, mas no outro dia você vai acordar bem, e ter disciplina para fazer as coisas. Então, acho que estar atento que nós vamos ter dias ruins e dias bons é muito importante. Uhum. Porque senão a gente, no Aceitar dia, isso. aceitar, Uhum, né? Vai acontecer sempre na nossa vida, né? Vai sempre acontecer. Então, acho que o mais importante é a gente estar atento. E os dias ruins vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, que a gente não pode potencializar, né, uma dificuldade, porque na maioria das vezes, às vezes a gente aumenta, né? A gente tem um problema grau 2, de repente você está achando que é grau 8. Aí daqui uhum, 2 dias acabou o problema, não é verdade? sim. Então, eu acho que a principal lição que eu tenho disso é estar atento, é pensar que tanto que eu estou dando,
né? Eu estou potencializando, aumentando esse problema. Acho que é isso que a gente tem que sempre pensar. Não é que vai ser fácil, vai ser difícil. Mas se a gente analisa o problema, dizem que um problema meio elaborado é um problema meio resolvido, né? Então, já facilita um pouco, né? É verdade. Eu trabalho com resolução de conflitos e eu vejo o quanto as pessoas acabam se prendendo muito ao Na problema, à confusão mental. situação, criando cenários que nem vão acontecer, no lugar de Isso, tentar focar numa solução, que é justamente o que você trouxe, de o quanto você está potencializando essa situação no lugar de buscar formas de resolver ou de lidar melhor com ela quando é uma situação que a gente não controla e não tem o que fazer. isso, isso. Perfeito. Exatamente. Uhum, E perfeito. assim, todos nós fazemos, né, Alessandro? Todos nós fazemos. Por isso que eu falei da questão do estar atento. Eu acho que a gente tem que ter um bilhetinho, ter um negócio na mão. Peraí, estou potencializando isso. Uhum. E que tanto que isso merece a minha preocupação, né? É justamente isso. Perfeito. Você passou por situações que te ajudaram a ressignificar isso, que devem ter sido momentos realmente muito desafiadores, mas que ao mesmo tempo Uhum, você conseguiu ressignificar e hoje você já vê de entendeu? uma forma completamente diferente. E mesmo assim, como bem colocou, a gente tem dias que são piores, tem dias Tem, mais difíceis, é normal, a vida ela é uma normal. montanha-russa. A gente É precisa isso mesmo. saber como lidar com isso. E eu costumo Exatamente. falar que a vida é um sopro. Eu, com 13 anos, eu perdi uma prima com 16 para uma doença que é fibrose cística. E aquilo, para mim, foi um baque muito grande. Aquilo, eu tão Uhum, nova, já lidar com uma vivendo. pessoa tão próxima, com a morte, aquilo para mim foi... E na época, não, claro, eu não consegui ver como depois aquilo foi me impactando. E hoje eu falo assim, será que se eu estivesse, não no sentido de ficar olhando para a morte, de ameaça, não nisso, mas no sentido de valorizar a vida, que a vida é muito valiosa para a gente deixar escorrer Sim. pela mão, pelos problemas, Uhum. dar tanta atenção para os problemas, para algumas situações que vão acontecendo. Então, isso que você Nossa. colocou, eu me identifiquei nesse ponto, de olhar e será que isso é realmente mais importante do que a minha vida, do que o meu tempo, do que a minha leveza, do que a minha tranquilidade? Se eu estivesse, ou se a outra pessoa estivesse com uma saúde, com uma questão de saúde muito grave, isso seria realmente importante ou isso seria nada? Porque normalmente é isso, né? Comparando, assim, aquilo não teria o mesmo impacto. Uhum. Olha, você falou uma coisa aí que eu lembrei de uma carta que a minha filha me escreveu, a Yasmin. Eu tenho a Jéssica, que é mais velha, e tem a Uhum. Yasmin, ela me escreveu essa carta, ela estava com 6 para 7 anos. Foi uma semana antes de eu amputar a perna. Eu não tinha contado para ela ainda, né? Não contei para ela. E aí Uhum. ela, eu não sei por que, ela me escreveu uma carta assim, Alessandra. Papai, eu te amo, aquelas cartas, né, das crianças para os pais, né? Papai, Sim. eu te amo muito, você é o melhor pai do mundo, você sempre vai ser meu pai, mesmo quando você ficar velho, né? Eu falei, opa, tô garantido, né? Não vai trocar de pai, então, né? Que ótimo, né? Aí ela me escreveu, Alessandra, em letras garrafais, grandes e coloridas. Nunca um coração partido, sempre um coração alegre. Não sei de onde que ela tirou, mas aquilo lá foi uma lição para aquele momento. Eu ia amputar dali uma semana, né? Nunca um coração partido são os problemas. Sempre um coração alegre são os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? E foi uma super lição, né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com problemas, e, lógico, com toda razão, a vida é feita de, né, problemas, desafios e tal, mas a gente tem que pensar em sempre deixar o coração alegre, né? A balança tem que ser mais sonho e menos problema, né? Eu vejo muito assim hoje, né? E essa carta dela, para mim, foi assim, marcante, né? Me marcou muito. Não sei Que de onde que linda a ela tirou, né? mensagem dela, que linda, porque é isso, acho que a gente como adulto, a criança, ela traz muito, de uma forma mais Sim, natural, essa leveza, de realmente se divertir com menos, de aproveitar o momento, é, só que o adulto, ele começa, não sei, pelas responsabilidades, dando foco, às vezes, para as coisas que não deveriam ser as mais importantes, e deixa sobrecarregar demais o dia a dia, quando não precisa ser assim. Claro, é exatamente. normal ter conflito, é normal ter problema, é normal passar por situações mais desafiadoras, mas se a gente Sim, não buscar meios de tornar, ainda nesses momentos, de uma forma mais leve, com mais significado, vendo
as outras coisas que também estão acontecendo, que são boas, a gente parece que só existe aquilo e vai se colocando, se fechando cada vez mais naquela situação, sem reconhecer as outras coisas que estão acontecendo. Exatamente, exatamente. E a correria do dia a dia, né, faz isso com a gente, né? É tudo mecânico, automático, né? Acorda, toma café, toma banho, sai para trabalhar, volta, dorme e repete, né? E aí você fica nesse ciclo, né? E não para realmente agradecer, ver o que você tem de bom e tal, né? E tudo, as outras coisas boas que a gente está falando aqui, né? É Exatamente. exatamente isso. Exatamente. E tem uma prática que eu costumo fazer bastante com as minhas mentoradas, que é justamente parar 5 minutinhos por dia, ou no início do dia, ou no final daquele dia, e reconhecer coisas que aconteceram. Porque senão a gente vai no piloto automático e passa É, semana, passa mês, passa ano, e parece que não conseguiu. mudou, evoluir, Exatamente. fazer algo diferente, né? E, Concordo. as, e às vezes fez, mas não parou para reconhecer que fez Ah, aquilo. exatamente, exatamente. Essa paradinha do meio do dia aí, eu acho fundamental. Por exemplo, tem hora que eu estou numa correria, começa até a me dar dor nos olhos, né? Eu Uhum. tenho que parar, Alessandra. Você falou assim, eu paro, às vezes nem 5 minutos, mas eu paro uns 2 minutos, fecho os olhos, dou aquela respirada, né? Para acalmar um pouco, pensar nas coisas, né? Que às vezes está naquela correria para resolver alguma coisa, mas nem sempre a gente faz isso, né? É. E é muito importante, porque a vida fica no automático demais, né? É muita, é muita correria todos os dias, né? E deixamos ir pelo ritmo sem muitas vezes perceber que, opa, eu estou fazendo coisas que não eram as minhas prioridades, ou eu não estou colocando foco naquilo que realmente é essencial. Então, você falou da sua Sim. família, das suas filhas. Se deixar a correria do dia a dia, isso às vezes vai tomando um espaço que a gente deveria limitar para outras coisas também. Uhum. Justamente, é isso E, mesmo. e você tocou num ponto, disciplina. Você falou sobre esse ponto para justamente lidar com essas situações, esses momentos mais difíceis. Eu costumo dizer que disciplina dá liberdade. Eu falo muito isso por aqui e eu queria saber o seu olhar. O que a disciplina significa e como ter disciplina, segundo a sua experiência? Olha, eu acho que o que move a disciplina é a gente ter um objetivo, né? Eu tenho um objetivo muito bem traçado na minha cabeça do que eu quero, né? E, e aí entra a disciplina. Lógico que tem dias que você está desmotivado, como eu falei aqui, né? Tem dia que você está desmotivado, que você não quer fazer e tal, mas a disciplina te faz ir, porque ela te dá clareza, né, para entender que só fazendo você conquista. Se você não fizer, você não conquista. Você não chega onde você quer, né? Eu penso muito nisso. Então, aquela frase, né? A disciplina ela é a ponte entre o sonho e a realização e a conquista, né? E agora, todo dia você vai estar disciplinado, todo dia você vai estar motivado, então eu acho que todo mundo tem que criar, para mim, pelo menos para mim funciona, assim, para aqueles dias que você não está motivado, que você está com a sua, né, aquela disciplina meio abalada, e tudo, você tem que criar alternativas. Eu gosto muito, por exemplo, de escutar vídeos no YouTube. Vou treinar, ponho um vídeo motivacional de umas pessoas que eu gosto, umas coisas, Ayrton Senna, algumas outras coisas assim, para me dar aquele, né, aquele Aquele up do gás. dia, né, aquele gás, né? Mas eu acho que é isso, acho que a disciplina tem muito a ver com propósito e a disciplina tem tudo a ver com realização, né? É a ponte entre o sonho e a realização, né? Eu procuro me manter assim, eu sou muito disciplinado por natureza, né? Eu tenho uma disciplina muito grande com as coisas, mas, como eu te falei, né? Tem dia que você não está daquele jeito. Mas Então, aí você tem você que vai, só que encontra uma forma de ir, de criar um um- ânimo extra para que ela. uma Uhum, ferramenta para me dar aquela motivada, uhum. né? Você tem que ter uma ferramenta para, pum, né? Sabe o que eu penso muito, Alessandra, que me ajuda muito? Eu penso no Gustavo de 90 anos.
eu penso assim, o que o Gustavo de 90 anos falaria para mim hoje? Desmotivado, tal, não sei o quê, cheio de problema, reclamando. O Gustavo de 90 anos, deitado numa cama, sabendo que vai embora daqui uns dias, falaria para mim assim, eu daria tudo para estar no seu lugar, porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria tudo que fosse possível, entendeu? Uhum. Então, eu não quero chegar lá com 90 anos, olhar para trás e falar, nossa, eu poderia ter feito tantas coisas, eu poderia ter tentado tantas coisas, eu nem tentei, né? Porque tentar e não conseguir faz parte da vida. A gente vai tentar, vai conseguir, vai tentar e não vai, e vai conseguir algumas vezes, né? Então, isso me ajuda muito. Isso é um exercício que eu faço nos dias que eu estou mais desanimado, né? O que o Gustavo lá da frente vai falar para o Gustavo hoje, que está desanimado? Se Perfeito. vira, se vira. Eu daria tudo para estar no seu lugar desanimado, mas agora eu estou com 90 anos, eu estou indo embora, estou doente, tal, não sei o quê. Isso mexe comigo. Provavelmente pode mexer com alguém também aí, dar aquele gás para ajudar a ter, melhorar a disciplina, estar mais motivado no dia. Perfeito. E você mostrou uma coisa que é a disciplina é justamente fazer ainda que não tenha motivação. É se Exatamente. comprometer com aquele processo. Agora, hoje eu estou menos motivado, que vai acontecer. Às vezes as pessoas olham quem é atleta, eu também, em função do tênis, a minha disciplina ela é muito forte. Mas isso não quer dizer que todo dia eu estou motivada. Pelo contrário, a gente também tem Uhum. aqueles dias mais difíceis. Só que a questão é, eu me Lógico. comprometi com o processo e eu vou mesmo assim. Aí você falou, vou, mas assisto esse vídeo enquanto isso, ou eu gosto de trabalhar com mini recompensas, então cumprir com aquilo, o que eu vou me dar de presente por ter alcançado aquilo naquele momento? Mas é realmente isso, É, é a disciplina de conseguir continuar. Adorei essa sua analogia de pensar no futuro, o que eu no que... futuro. Perfeito. Deve ser muito ruim, Alessandra. Eu acho que deve ser uma das piores coisas da vida. Você olhar para trás e falar assim, nossa, tanta coisa que eu queria ter feito na minha vida e eu nem dei o primeiro passo, né? Deve ser horrível. Já Então, desistiu isso, antes de começar, né? entendeu? Deve ser horrível isso, né? Então, acho que isso ajuda. Me ajuda muito. Não, com certeza. E tem uma questão que eu costumo falar, que é dar o nosso melhor, ainda que nós não estejamos no nosso 100%. Então, hoje eu não estou tão bem, não estou tão motivada, mas eu vou dar o meu melhor de hoje. Então, é assim, pouco a pouco, e isso vai construindo essa disciplina, e a disciplina ela vai motivando, porque a gente vai dando passo na direção daquele objetivo que está nos norteando. Então, perfeito, isso que você comentou. E você disse que tem clareza hoje desses objetivos. Você pode compartilhar com a gente hoje quais são os seus objetivos? Sim. Bom, eu quero, né, assim, em 2019, né, com 2 anos, né, no tênis, eu cheguei a 34 do ranking mundial. E eu quero aí nos próximos 2 anos, né, estar entre os 10 melhores do mundo, né? Esse é o meu objetivo. Uhum. 2023 até 2024 eu quero estar entre os 10 do mundo. Paris, né, em 2020. Bom, primeiro 2023, os Jogos Pan-Americanos, né, no Chile, eu quero ser medalhista, né? Vou ser medalhista lá, se Deus quiser. É um primeiro objetivo. Depois Paris, quero estar entre os 8 lá, com certeza, né? Uhum. E finalizar 2024, que é o ano das Paralimpíadas, entre os 10 do mundo. Então, para os próximos 2 anos, eu tenho isso muito claro. Tive um contratempo agora. Esse ano Uhum. era um ano que eu iria crescer muito, 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 né? Mas só vou voltar a competir se tudo der certo em outubro. Então, estou trabalhando muito isso na minha cabeça também, porque é um ano perdido, né? Uhum. Difícil para mim, é difícil para um atleta. Às vezes as pessoas não entendem, né? Eu vivo disso, é o meu trabalho, eu não estou podendo trabalhar, né? Então é complicado. Mas Fora enfim, meus objetivos o ritmo de treino, o ritmo de de campeonato, treino, isso mexe isso. muito. É. Eu estou procurando manter minha rotina praticamente, eu só não estou jogando, o resto, Uhum. eu fico 4 horas na academia. Alongamento, 1 hora de alongamento, aí faço o que dá de academia, eu faço fisioterapia, então estou Uhum. mantendo meu ritmo, né? Tudo que eu Fazendo o fazia que antes. pode dentro do contexto O atual. meu melhor, né? Você falou, estou Uhum. fazendo o meu melhor dentro das minhas condições. Mas Uhum. os meus objetivos são esses, né? Top 10 nos próximos 2 anos, medalhista nos Jogos Pan-Americanos o ano que vem no Chile e
top, ficar entre os 8 lá em Paris. É isso. E é isso que motiva para seguir com essa disciplina e com essa dedicação diária. É isso que me motiva, porque eu sei que um dia que eu não fizer é um dia mais longe dos meus objetivos, né? Isso. Então, obrigada por esse objetivo. compartilhar, Gustavo. Estarei aqui na Valeu. torcida acompanhando tudo. Obrigado, Alessandra. Valeu. Obrigadão. E Gustavo, assim, uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas que vêm até aqui, porque eu acho assim, cada pessoa tem uma história de vida, tem algo para agregar com um olhar completamente diferente do outro, por isso que eu convido pessoas de diferentes cenários, porque eu acredito que quem está nos vendo vai crescer de uma forma diferente, e cada pessoa também ouve de uma forma diferente, escuta com um outro olhar. Então, o que você poderia dizer assim como uma mensagem final para quem está nos ouvindo? Acho que estar atento, né? Ter mais atenção. Acho que aquela questão da atenção plena, não sei se seria isso, né? Mas assim, toda vez que começar a reclamar, a potencializar alguma situação, parar, pensar, analisar, né? Igual eu fiz lá no hospital, quando o médico acabou de falar para mim, você vai ter que amputar a perna, eu fiz aquele 5-0. Tava horrível aquela situação, mas na hora que eu analisei a minha situação, né, o 5-0, eu vi que eu estava com o copo meio cheio, não meio vazio, né? Então, eu acho que assim, a vida é feita de problemas, de mudança e tal. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que analisar com calma, né? Para a gente não potencializar aquele problema que daqui 2, 3 dias ele vai ser resolvido, né? Deixar para sofrer quando tiver que sofrer de verdade mesmo, né? Que não tem jeito. Então é isso, né? Estar atento e tentar. Eu acho que assim, tentem tudo, 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 tudo. Se não conseguir, beleza, né? Mas acho que tentar realizar os nossos sonhos é uma obrigação de todo mundo, para a gente não chegar lá na frente, olhar para trás e falar, não, nem tentei, agora não dá mais, agora acabou, né? Então acho que um recado final é esse. Perfeito. Isso de tentar é o que traz a tranquilidade, né? Ainda que acabe perdendo um jogo, mas eu dei o meu melhor, eu treinei dando o meu máximo, eu fiz tudo que eu Isso. podia. É aquela Tentar de sensação de verdade. dever cumprido mesmo. Isso, tentar de verdade, não é até tentar só por tentar, né? Dever cumprido, de fazer o melhor naquela situação, né? De se esforçar, né? É isso. Perfeito. E você tem algum livro, algum filme para indicar que tenha te marcado, que fique aqui para quem quiser estar ouvindo a gente dar seguimento? Olha, vou falar 2 livros. Um livro me marcou muito. Eu li ele quando eu tinha, faz muitos anos isso, eu tinha uns 20 e poucos anos, 20 anos, eu acho, que foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Não sei se você já leu, mas ele tem uma história, uma reflexão tão grande de coisas que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente procura, a gente está sempre procurando algo. E esse algo, às vezes, está muito mais perto do que a gente imagina. Então, esse livro me marcou muito, ele tem uma lição muito grande. E o segundo livro é um livro do Dale Carnegie, né? Você deve conhecer, que me ajudou muito também agora, né, por esse problema que eu passei, que é Como Evitar Problemas e Começar a Viver. É um livro do Dale Carnegie, né, que ele escreveu isso lá nos Estados Unidos, ele é americano lá em 1920, 30, né? Ele é o mesmo escritor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Então ele tem vários livros. E esse livro, né, Como Evitar Problemas, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, me ajudou demais, me ajudou muito. Obrigada pela indicação, Gustavo. Eu gosto de terminar dessa forma, porque às vezes a pessoa está assistindo a gente, opa, deixa eu dar continuidade aqui no que escutei. Então, obrigada pela partilha. Obrigada. Legal. Eu saio daqui inspirada, mais do que eu já estava antes de conhecê-la assim, de forma mais próxima, só por tudo que você partilha nas redes sociais, e eu sei que é uma pontinha, né? A rede social é uma pontinha do que realmente tudo que você vive, e quero dizer, porque eu acabei cruzando essa vida de forma, assim, muito em função de Tóquio, fui atrás e você foi super aberto, logo falou, não, será um prazer, quero participar, então agradeço imensamente por você ter partilhado, feito parte aqui dessa história do canal, e foi uma delícia ouvi-lo, com certeza vai inspirar ainda mais pessoas.
e dizer de coração que estou aqui na torcida e conte comigo no que for Obrigado. preciso. E espero que mais pessoas assistam e conheçam o seu trabalho, porque realmente é uma inspiração, de verdade, por tudo que você viveu, a forma como você lida com a vida, a forma como você se dedica a cada dia, é incrível mesmo. Tá joia, Alessandro. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Demorou, né? Mas deu Teve ali uns certo agora, contratempos, né? mas deu tudo Teve os certo. contratempos de agenda e tudo, né? Mas que delícia de conversa, gostosa, leve, né? Você conduz aí de forma muito profissional, muito, né? Muito boa mesmo. Muito obrigado. Fiquei feliz de participar, viu? Obrigada pelo carinho, Gustavo. Desejo tudo do melhor para você, para suas filhas, uma boa recuperação e Obrigado. tudo do melhor para os seus sonhos. Estou realmente aqui na torcida. Uma Tá linda joia. trajetória. Obrigado, viu? Um abraço aí para todo mundo. Obrigado, Alessandra. Um abraço a todos e até o próximo Tchau. vídeo.